Opa, e aí? Após meus últimos vídeos, tenho recebido muitas recomendações de animes e mangás e podem ficar tranquilos que irei fazer um vídeo sobre todas elas. E o mangá da vez se chama Mandan no Ichi. O mangá é feito por Osamu Nishi e Shiro Uzazaki. E nesse vídeo eu irei contar para vocês o capítulo 1. E se gostarem, no futuro eu posso trazer mais vídeos sobre ele. Então, por favor, para ajudar esse canal a crescer e melhorar a frequência, pois eu estarei vendo que vocês realmente gostaram e querem mais, se inscreve, deixa o like e se tiver uma sugestão já comenta aí. Bora pro vídeo! O mangá começa com alguém falando que é grato por todas as formas de vida desse mundo. Sejam insetos, animais, fungos, frutas, literalmente qualquer tipo de vida. Vemos então um personagem que é aparentemente um garoto sem ter seu rosto mostrado por inteiro. E logo após vemos o mesmo dizendo com ânimo que quer caçar. Após isso podemos ver a página colorida do capítulo 1 com o mesmo personagem, mas agora sim por inteiro, em um lugar bem bonito com uma bela moça atrás dele. Podemos ver várias coisas nessa capa, mas mais pra frente a gente vai ver isso direitinho. Somos apresentados a um lugar bem bonito chamado Monte Droid, e em um campo de flores vemos um grande alce que logo em seguida é caçado pelo garoto que vimos anteriormente. A partir daqui já podemos ver que o garoto se chama Ichi e tem um enorme apreço pela caça, e que parece ser bem experiente nisso, pois conseguiu caçar aquele alce gigante perfeitamente. O que faz a gente pensar que ele deve ser bem forte e me deixou ansioso para saber o que tinha por vir nesse capítulo. Então Ichi vai até uma vila que fica ao pé da montanha e lá alguns aldeões agradecem muito a Ichi por ter caçado aquele alce gigantesco, pois ele era um problema, já que ele tinha pisoteado inúmeras pessoas. Ichi parece ser um garoto bem querido por ali e se mostra ser bem simpático, dizendo que não foi problema algum ter ajudado caçando aquele alce. Temos uma explicação de como Ichi conseguiu pegar o alce e ele fala que foram apenas 6 horas de tocaia. Apenas 6 horas de tocaia. O moleque ficou muito tempo tocado só pra conseguir pegar um alce, mas também é um alce gigantesco, né? E ele diz que ainda quase botou tudo a perder quando o alce fez um cocôzão fedorento em cima dele. Podemos ver duas garotas se despedindo de algumas pessoas e Ichi logo vai atrás delas. E entre algumas das conversas descontraídas ali, uma das garotas diz que elas vão fazer um exame na capital. Daí Ichi tenta se lembrar do nome do exame, mas erra, e quando uma das garotas iria dizer o nome, ela mesma diz que não importa. Ichi então dá alguns coelhos e carne seca para a viagem delas, ressaltando novamente seu amor pela caça, e as garotas agradecem, mesmo estando meio assustadas com isso. O clima muda e vemos a outra garota que não tinha falado nada até então, perguntando para Ichi o porquê dele não morar na vila com eles, pois todos gostam dele e ela até diz que ele poderia ir para a montanha quando ele quisesse caçar. Mas ele rebate com educação que irá continuar morando pela montanha, pois ainda há algo que ele quer fazer lá. Aqui podemos ver que o moleque é raiz demais. O cara simplesmente mora nas montanhas e sobrevive por conta própria. Vemos então a garota surpresa com a decisão de Ichi e eles logo se despedem, com Ichi se afastando e um aldeão dizendo que Ichi não é tão diferente deles, tanto no mundo em que vive quanto como ele viverá dali pra frente. Ichi diz que irá retornar para a montanha e finalmente temos um flashback sobre ele. Quando ele tinha apenas 6 anos, recebeu uma faca e um pouco de comida, mas quando a comida acabou, ele se deu conta de que tinha sido abandonado na montanha. Ele tentou se virar, bebendo água de riachos, comendo algumas frutas que não o fizeram muito bem, mas ele continuou. E ele andou e andou, um dia após o outro. Ele sobreviveu tentando se encontrar naquela montanha, mas ele não aguentou e quando estava prestes a morrer de fome, teve uma nova realização. A faca que lhe foi dada não era para caçar, e sim para que ele cortasse a própria garganta. E quando ele estava prestes a fazer isso, surge um lobo muito feroz e aparentemente muito faminto, pois ele tá salivando muito, moleque. E quando o lobo atacou Ichi, ele teve um reflexo instintivo que o surpreende com o quanto ele mesmo quer viver. Então Ichi aprendeu a ser grato aos seres vivos, a como pescar, a diferenciar as plantas, onde os cogumelos comestíveis crescem e também a caçar animais. Ele diz que o pessoal da vila o aceitou, e ele agradece por isso, por ser alguém de fora, mas aí ele repete o que ele tinha dito anteriormente. Ainda há algo que ele quer fazer ali. Ele nos revela que cultivou na montanha seu instinto de batalha e que não tinha certeza se sua intuição estava certa ou não, mas no campo da floresta, agora há pouco, ele encontrou algo que ele nunca tinha visto antes, um ser totalmente desconhecido, que ele nunca tocou ou viu algo parecido, e curiosamente esse ser bizarro estava dormindo tranquilamente usando um tronco como travesseiro, mas mesmo com todas as suas dúvidas e incertezas, Ichi sabia de algo. Aquilo é forte.
Aquele ser é totalmente capaz de matar uma pessoa facilmente. It então dá a volta e percebe que o ser não reagiu a isso de forma alguma, e reflete que nem sabe se aquilo já matou alguém ou não, e que ele pode nunca ter matado nem algum animal. Ele se lembra de uma palavra que tem um significado totalmente importante para esse mangá: Shitsuishi. Se o oponente não demonstrar intenção de matar, ele também não deve mostrar. Matar e não transformar em comida é o mesmo que assassinar. Algo assim não pode ser chamado de caçar, uma linha que ele jamais pode ultrapassar. Com isso você pode até pensar: ué, mas ele não matou aquele alce que estava quieto no começo do capítulo? Então, para te responder isso, só tenho que te lembrar que um aldeão disse anteriormente: não consigo lembrar de quantos ele já pisoteou. Ou seja, o alce tinha intenção de matar, mesmo que por instinto, obviamente. Continuando, voltamos ao raciocínio de It e vemos ele pensando exatamente assim: se o ser misterioso atacar uma pessoa, se ele mostrar suas presas para mim, se o Shitsuishi for estabelecido, eu quero caçá-lo. Eu quero caçar aquilo. Vou cavar uma armadilha primeiro, um buraco talvez, ou amarrar as pernas dele. Se nessa hora ele vier, tenho certeza... pois é, ele quer muito caçar essa coisa. Corta pro mesmo ser misterioso dizendo que alguém chegou e chama essa pessoa ou coisa de covarde. Voltamos para aquelas garotas que estavam indo para a capital e a carruagem que elas estavam para. Elas se perguntam o porquê disso e é dito que veio um alerta de magia. Elas ficam surpresas e ansiosas, querendo ver essa magia ao vivo. Aqui somos introduzidos ao sistema de poder desse universo, a magia, mas calma que já já eu explico melhor sobre ela. Logo, elas animadas dizem que se há magia, há também uma bruxa. No mesmo instante, somos apresentados à bruxa do abismo, Death Crow, que é a mesma que vemos na capa colorida junto com Witch. Ela diz que localizou a região e, conversando com alguém em um espelho, diz que muito provavelmente deve ser o Uroro. A pessoa do outro lado do espelho pergunta se ela tem certeza ou não, mas Death Crow só ignora, dizendo que está indo até o alvo e que vai deixar o alarme de alertar os civis com a pessoa do outro lado do espelho. A pessoa do outro lado do espelho se revela uma outra mulher e diz para ela esperar, pois os reforços... E sem tempo de terminar a fala, Death Crow a interrompe dizendo que reforços só irão atrapalhar. A mulher do outro lado do espelho é ninguém mais ninguém menos que a bruxa do ouro, Money Gold. Aqui eu peço perdão se minha pronúncia do inglês não for muito boa, tá? Mas voltando, ela aparenta ser a mulher por trás dessa organização de bruxas, mas ainda não temos certeza disso. Ela reclama consigo mesmo da teimosia de Death Crow, mas logo diz para provavelmente outras bruxas se apressarem com a evacuação dos moradores e a ativação da barreira defensiva. E parece que a forma delas se comunicarem é por espelhos. Ela pergunta se alguma bruxa pode agir de imediato e tem uma resposta de que todas estão indo para o Monte Droid. Ela também diz que precisam resolver isso hoje, não importa como. E também diz que a Death Crow precisa aprender a magia de Uroro. Ela diz com muita impotência que a magia não pode se espalhar. E como prometido antes, vou falar para vocês como funciona a magia nesse universo. Nesse mundo, a magia é viva. Num passado muito distante, a magia entrou em contato com a humanidade. De repente apareceu uma água que falava. E ela disse: olá, beba esta água até a última gota e assim você aprenderá a minha magia de gotas. É uma provação. Se você passar nela, eu vou te ensinar o meu encanto para controlar as gotas de água. Depois... me abrace por 1 hora, disse a magia da fogueira. Durma comigo, disse a magia do iceberg. Viaje comigo por 1000 quilômetros, disse a magia do sopro. A cada aprovação superada, os humanos aprendem uma nova magia. Atualmente, as caçadoras que superam as difíceis provações e aprendem magia são chamadas pelas pessoas respeitosamente de bruxas. Voltamos então para o presente e vemos algumas bruxas evacuando a região e outras levantando uma espécie de barreira mágica. Vemos então uma das bruxas dizendo para ninguém se aproximar do topo da montanha, pois lá é o campo de batalha dos monstros. Podemos ver algo que já vimos antes, aquele ser misterioso que It havia encontrado anteriormente, mas agora podemos ver de uma forma muito mais expositiva, e ele está prestes a tirar um X1 bolado com a Death Crow. Ele diz: sabia que seria você quem me encontraria. Gosta tanto assim de mim, sua Stalker? Ela rebate dizendo: isso é nojento, morra logo e deixa eu te aprender sua magia egoísta. Eles trocam golpes e farpas e a criatura duvida que ela pode o vencer, e diz que ela
é o Rei Ororo. Então temos mais uma explicação sobre a magia no mundo. A magia é viva, por isso elas possuem consciência. A magia chamada Rei Ororo fez atos terríveis. Se recusando a ser apreendida pelas bruxas, ela destruiu várias montanhas, secou rios e lagos e roubou inúmeras vidas. Voltando para o campo de batalha, temos a revelação. Rei Ororo diz ser a magia anti-humanos. Se me deixar livre, matarei todo mundo, porque eu já vivi por um longo tempo. Às vezes preciso brincar com outras vidas para não me entediar. A minha provação é bem simples. Basta parar meu coração. Então o Rei Ororo parte para cima de Deathclaw e quando eles vão ter um clash de poderes, Deathclaw diz: Razudo! Ocorre uma explosão e vemos algumas bruxas elogiando e torcendo para Deathclaw vencer. Conseguimos ver ela em cima de Ororo, mas sendo impossibilitada de o atacar para aprender sua magia. Ororo pergunta se ela teve uma sensação estranha e começa a contar a verdade desesperadora sobre sua magia e o porquê das bruxas nunca terem conseguido derrotá-lo, mesmo depois de milhares de anos. Então, enquanto ele segura Deathclaw com uma de suas patas, ele diz a verdade que seria a ruína das bruxas. Meu coração não pode ser ferido por uma mulher, assim ele é feito. Parabéns por me encurralar até aqui. Pela primeira vez eu senti até um calafrio, mas era inútil, desde o começo. Preocupada, Deathclaw chama a magia de desprezível, mas Ororo logo rebate dizendo: Não importa se vocês são a geração mais forte de bruxas, não há como desobedecer as minhas regras. Enquanto vocês bruxas forem mulheres, vocês nunca irão me aprender. Mas quando tudo parecia perdido e Ororo estava prestes a matar Deathclaw, It sai da floresta que eles estavam próximos. E enquanto Ororo e Deathclaw ficam surpresos, a magia faz uma pergunta: Quem é você e de onde você saiu? E quando Ororo ia falar para It sair dali, It com seus olhos focados em Ororo diz: Eu sou um homem. No mesmo momento, Ororo pisa em falso e acaba caindo em um buraco. Ele fica surpreso e até tenta sair, mas It logo diz para ele que além do buraco tem uma armadilha de corda, que quanto mais ele tentasse sair, mais iria afundar. It diz para Ororo com um olhar de predador que ele não pode escapar. Ele então saca uma faca e Ororo implora para It não fazer nada. Ororo percebe os olhos de It que tem um coração neles e gritando de desespero recebe um golpe fatal de It em seu peito. Você quer me matar, não quer? Sim, é a lei do Shitsuishi. Então outra explosão acontece e após isso podemos ver que It ganhou roupas novas. E olha, o moleque tá um bruxo estiloso, viu? Ele fica surpreso com tudo isso e começa a perguntar cadê o monstro que estava ali. E do nada podemos ver a Deathclaw pondo uma espada em seu pescoço, dizendo para ele não dar nem mais um passo. Mas logo It habilmente se defende, pois se tem uma coisa que ele sabe, é se defender em uma situação dessa. Death pensa consigo mesmo e percebe que ele quebrou a barreira mágica. Ela dá um grito meio assustada, reforçando que não era para ele se mexer, mas It responde que foi um reflexo e que ela parecia querer matar ele. Ela se assusta e pergunta se ele é uma máquina de caçar automática e diz que ele está na pior situação possível agora. Ela diz novamente para ele não se mover, não falar e não recitar o encantamento. It então pensa consigo mesmo e fala: encantamento? Tipo assim? Nesse momento vemos algumas energias sendo acumuladas e vem uma página digna de Black Clover. Vemos o rastro de sua magia que causou uma enorme destruição na região. As bruxas ficam surpresas com isso e temos uma última explicação sobre a magia nesse mundo. É uma divagação, mas apenas mulheres possuem força mágica. Então, como todas que conseguem aprender magia são mulheres, o nome da posição oficial é bruxa. Neste mundo é impossível a magia ser usada por homens, mas digamos que uma magia com poder especial tem uma aprovação cumprível apenas por um homem. Mesmo se este homem com a mentalidade e força para receber essa magia passar na aprovação, a chance dele aprender a magia é de apenas 0,001%. Praticamente impossível. Sim, é impossível acontecer um milagre desses. E assim acaba o capítulo 1. Bem, como vocês podem ver, tanto em arte quanto em conceitos esse mangá lembra muito Black Clover. O mundo envolto em magia e uma magia que só pode ser aprendida por um homem escolhido entre basicamente 1 em 1 milhão, lembra bastante o Asta sendo um dos únicos seres humanos no mundo que não possuem magia. E cara, olha essa arte, eu preciso dizer muito, além dela lembrar muito Black Clover, se mostra muito linda. Os detalhes são bonitos e as expressões dos personagens são bem caricatas, o que faz a gente se conectar mais com eles. Bom,
Mas e você, o que achou? Eu gostei bastante e acho que esse mangá tem muitos pontos positivos que podem ser aprofundados de acordo com o passar do tempo. Esse mangá pode ser lido em português pelo site Slime Read e em inglês pelo oficial da Manga Plus. Ele tem atualmente 4 capítulos, mas em português apenas 3, no dia que eu tô gravando isso, obviamente. Eu tô pensando em nomear essa espécie de quadro no canal como capítulo 1, e como o nome diz, trazer o primeiro capítulo de mangás ou animes para introduzir a vocês e, caso vocês gostem, vocês vão ler, ou assistir, caso for o anime, né? Fala aí nos comentários o que você acha disso. Eu vou ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado e se inscreve e deixe seu like, por favor. É algo simples, mas me ajuda muito a crescer e tornar esse canal mais possível para sempre trazer recomendações dos melhores animes e mangás para ver. Eu tô preparando um vídeo super elaborado sobre o iceberg de Evangelion e tenho certeza que você vai gostar, então fica atento aqui no canal. Bom, é isso, até a próxima, obrigado por tudo e fui!